Seja bem-vindo ao Culture Revival. Nesse vídeo nós vamos assistir juntos a um corte de uma pregação do pastor Augustus Nicodemos falando sobre casamento e os casos em que a Bíblia permite o divórcio. Para aqueles que são casados, são crentes e que estão enfrentando dificuldades, ou seja, todos. Casamento são dois pecadores morando debaixo do mesmo teto. Imagina o rolo. Dois pecadores morando embaixo do mesmo teto. Vai ter briga, vai ter incompreensão, vai ter mágoa, vai dormir à noite de cara fechada, vai ter coisa parecida com isso aí. Mais do que isso eu não admito, mas isso aí ainda vai dar, tá certo? Vai acontecer. Divórcio deve ser a última coisa que passa pela sua cabeça. Não tem divórcio na Bíblia por incompatibilidade de gênero. Não tem. As duas únicas possibilidades é o ensino de Cristo, quando houver relação sexual ilícita, adultério, ou aqui na cláusula de exceção do apóstolo Paulo, no caso do abandono irremediável por parte de um descrente, o que inclui violência doméstica. Então, essas são as duas, duas, porque uma está incluindo a outra, duas únicas possibilidades em que se veria o caso de divórcio com possibilidade de casar outra vez. Mas você diz assim, mas pastor, o abandono é só no caso do descrente. Como faz isso? A orientação que a gente dá é, quando tem um crente, quando a gente fala crente, é uma pessoa que é membro regular de uma igreja, que se professa, que diz que é crente, mas que resolveu abandonar a mulher. Já aconteceu isso, eu conheci caso assim, eu fiz o casamento de um casal maravilhoso, que se amava, fizeram juras de amor, fizeram voto, tudo bonito. Menos de um ano depois, ele apareceu e disse, eu estou largando ela. Disse, por quê? Nada, eu simplesmente não quero mais. Mas por quê? O que ela fez? Não fez nada, é uma mulher maravilhosa, mas eu não quero mais ficar com ela, eu quero ir embora. Então, o que fazer num caso desses? Dependendo da igreja, eu sei que nem toda igreja age assim, mas dependendo da igreja, se for uma igreja histórica, biblicamente estruturada, vai chamar esse rapaz e vai exortar o rapaz e vai dizer, você tem que voltar para sua mulher, você não tem razão nenhuma para abandoná-la, para deixar o casamento, você tem que voltar para ela. Se ele disser que não vai voltar, ele tem que ser excluído da igreja e ele não pode ser considerado como crente, porque essa não é a atitude de uma pessoa que teme a Deus e que ama a Deus. Ele vai ser considerado como descrente e aí então cai dentro de 1 Coríntios 7. É um descrente que está abandonando a sua mulher e aí então a mulher pode deixar ele embora e pedir o divórcio por justa causa, por assim dizer. Então essa palavra para quem é crente, invista no seu casamento, peça ajuda. Infelizmente quando chega para nós pastores, já chega o bagaço. Um exemplo aqui para vocês. Fui pastorear uma outra igreja fora de Recife, cheguei lá e encontrei um caso, um rapaz pediu para conversar comigo no gabinete pastoral, ele veio e disse, pastor, é o seguinte, eu fui dessa igreja minha vida toda, da mocidade, cresci aqui, casei com uma moça daqui. E aí eu errei, eu me separei dela sem motivo, não tinha motivo nenhum. Eu simplesmente, o amor acabou nada, nunca era amor nunca acaba, segundo 1 Coríntios 13, Amor é uma atitude, não é sentimento, o que acaba é paixão, amor a gente aprende. Por isso que Paulo diz lá em Tito, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o marido. É alguma coisa que aprendem, que a gente ensina. Não, amor, eu sei que eu terminei. Aí a igreja me disciplinou. Eu fui excluído da igreja. Aí eu fui para outra cidade, a trabalho e tudo. Fui para uma igreja, outra igreja presbiteriana. E lá encontrei uma moça que também era separada. E aí me casei com ela. Aí na minha cabeça, 2 erros, O primeiro, fazendo a conta. O pastor fica fazendo conta. Quando você está contando história, pode ter certeza. Ele fica anotando assim, para depois dar o bote. Então, primeiro, ele se separou sem razão. E segundo, casou de novo. Jesus diz, quem casar com outra, se separou sem motivo, comete adultério. E ele disse, e aí me casei com a outra, e aí agora eu fui para o pastor dessa igreja na outra cidade, eu disse a ele, olha, eu quero me reconciliar com a igreja, eu quero voltar a frequentar a igreja, ser membro da igreja. E o pastor disse que eu viesse falar com o senhor, porque o senhor é pastor dessa igreja aqui, que foi onde tudo aconteceu. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu resolvo essa situação, O que você faria? Pensa no meu lugar, como pastor. Como é que você faria? Como é que você resolveria isso? O cara errou quando largou a mulher, erro número 1. Casou com outra, que também tinha problemas, não dava para casar também. E agora ele tinha sido disciplinado e agora quer voltar para a igreja. Então, é esse tipo de abacaxi que a gente pega no gabinete pastoral. Eu estou dizendo isso para você, o seguinte, por favor, se não está dando certo,
procure ajuda pastoral. Procure ajuda. Não seja tão arrogante, prepotente, orgulhoso, pensando que você vai resolver sozinho. Às vezes uma ajudazinha, uma palavra de um homem de Deus que abre a Escritura, conversa com você, vai ajudar você. Não deixa chegar numa situação como essa. Estão querendo saber como é que eu resolvi, né? Não vou contar, não. Eu vou dizer. Eu perguntei para ele, você está arrependido de tudo que fez? Ele: estou. Está arrependido de ter se separado da primeira? Estou. Reconhece que pecou quando casou com a segunda? Reconheço. Está disposto a dizer isso na frente da igreja? Estou. Então reunimos o conselho da igreja, ele veio, pediu perdão, se humilhou, chorou, foi uma quebradeira geral lá. E aí nós marcamos um domingo à noite e ele veio. Depois do culto, eu chamei ele à frente, a segunda esposa estava sentada ali. Aí eu disse: irmãos, nós estamos recebendo esse irmão aqui de volta e primeiro eu quero que ele confesse diante da igreja que ele pecou quando separou-se da sua primeira esposa. Eu disse: eu confesso, eu pequei diante de Deus, peço perdão à igreja, peço perdão a todos vocês. E digo: e você reconhece também que pecou quando casou de novo? E a mulher na frente ali. Se eu confesso, pequei diante de Deus e realmente eu estou aqui quebrantado, eu sei que eu fiz alguma coisa que não tem mais conserto. Eu disse: não tem mesmo não, né? Eu tinha falado com ele, não tem o que fazer, não vou mandar você largar essa segunda mulher, né? Não se resolve com divórcio, aí é só mais o terceiro pecado, né? Terceiro problema. Eu disse: tá bom. Aí choro na igreja, ele chorou, foi um momento muito emocionante. E eu disse para ele lá no gabinete, eu disse: olha, nós vamos te receber porque você é crente, dá para ver, você está arrependido de fato, está quebrantado, não tem como não. Mas uma coisa, você nunca vai poder ser professor de escola dominical, diácono ou presbítero nessa igreja, porque a xícara foi quebrada. Xícara quebrada a gente ainda usa, mas a gente não serve na sala para os visitantes. Então não tem como você, aqui nessa igreja, você nunca vai ter uma posição de liderança. Você está perdoado, você vem, mas todo mundo conhece a sua história, não faz sentido, porque todo mundo vai olhar, o que é que os jovens vão dizer? Olha lá, fulano de tal, pintou, bordou, fez o que não devia, está lá na frente agora ensinando, então se ele pode, eu posso também. Então, como eu disse, não existe solução perfeita no mundo quebrado. Existe a menos ruim, especialmente nessa área de família. Então, por favor, não faça isso com a gente, com os pastores. Quando a coisa começa a complicar, peça ajuda, porque vai virando um rolo que você não encontra por onde puxar o fio, não sabe nem por onde começar. A outra palavra que eu daria aqui, eu sei que o que eu estou dizendo aqui, para algumas pessoas, deve estar raiando ou beirando o liberalismo, porque há algumas pessoas que consideram que não existe nenhuma possibilidade de divórcio e novo casamento. Somente a morte pode terminar o relacionamento conjugal ou o laço do casamento. Eu diria para esses queridos irmãos que eles não deveriam colocar um peso sobre a igreja maior do que Deus já colocou. Quando Jesus acabou de dizer que se você se separar da sua mulher sem ser por relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, o que é que os discípulos disseram? Mas se é assim, não convém casar. Então, a própria palavra de Jesus, quando ele abriu a possibilidade com a relação sexual ilícita para o divórcio, os discípulos ainda assim acharam pesado. Eles disseram: mas se é assim, não convém casar, se eu posso me separar somente se a minha mulher adulterar? E se ela não adulterar? Vou ter que viver com ela 40 anos, 50 anos, não convém casar. E Jesus não maneirou não, ele disse: é isso mesmo, nem todo mundo é apto para receber essa palavra, casamento é coisa séria. Então, se a própria palavra de Jesus, que abre uma exceção, os discípulos consideraram pesado, agora imagine você chegar e dizer: nem isso pode. Você está colocando um fardo que Deus não colocou sobre a igreja, porque a base exegética para isso não existe. Vai querer dizer, primeiro, que Jesus não estava falando de casado, Jesus estava falando daquele período de noivado antes do casamento. Onde Jesus está falando isso? Ele está falando de divórcio, está falando de separação, ele está citando Deuteronômio, onde claramente está falando de casamento, e vem com história de noivado, querer empurrar no texto o que o texto está dizendo. Ou então pega Romanos capítulo 7, onde Jesus diz assim que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Sim, esse é o padrão, isso é a regra. Como também está escrito, bom é que o homem não esteja só. Mas o próprio Paulo está fazendo exceção aqui, quando ele diz às vezes é melhor ficar solteiro. Então a Bíblia tem que ser lida toda. Esse é um dos lemas da reforma, não é só a escritura, é tota a escritura, toda a escritura, para que a gente estabeleça algum ponto de doutrina. A minha última palavra aqui é para a questão da violência doméstica. Eu vou falar pensando só que as mulheres é que sofrem com isso, tá? Já disse que tem exceções, mas são pouquinhas.
pouquinhas. Se acontece o caso de você estar sofrendo violência doméstica, pancadaria, espancamento, você não tem que sofrer sozinho. E você não é obrigada, pelo cristianismo, a permanecer casada com esse homem. Você tem o direito de se separar dele. Na verdade, você devia denunciá-lo. Esse é um dos casos em que nós cremos que o crente tem que recorrer mesmo à justiça contra um que se diz crente, se no caso o marido se disser que é cristão. Qualquer outra coisa assim. Não é cristão coisa nenhuma. Se bateu na mulher, não é cristão coisa nenhuma. Vai, denuncia, procura apoio, mas não é obrigado a ficar numa situação como essa. Amém? E qual a sua opinião sobre esse tema casamento e divórcio? Esse é um tema muito sensível e que desperta opiniões diversas. Então responda nos comentários aqui embaixo, sempre buscando manter o respeito nos debates. E caso você queira assistir a pregação completa, o link vai estar no comentário fixado. Um abraço a todos e fiquem com Deus.